Boa noite, pessoal! Mais uma vez estamos na nossa live no Aikido de casa para casa. Então, nós tivemos um encontro no começo da semana, né, fazendo uma aula básica, principalmente para aquelas pessoas que não praticavam Aikido ainda, né, em conjunto com os alunos, em conjunto com as pessoas que já praticam, né, o Aikido. E quarta-feira, né, quem curtiu, quarta-feira a gente estreou também aí no Insta, né, a gente teve uma live muito bacana com o Shihan Wagner Bull, né, nós tivemos aí uma seleção de perguntas prévias, né, a nossa live, e foi muito legal. Deixa eu só fazer um comentário disso, né, algumas pessoas depois acabaram mandando as perguntas um pouco em cima da hora do começo da live, né? Algumas até chegaram no dia posterior. Então, na próxima que a gente tiver com o Shihan, o quanto antes vocês puderem mandar as perguntas, é legal, tá? Algumas perguntas, a gente precisa chegar a mais de 60 perguntas antes, né, da live. Então, não tem como o Shihan responder todas elas, a gente precisa justamente avaliar e selecionar as melhores aí para serem respondidas, tá bom? Hoje, como vocês sabem, nós vamos ter uma live de armas, né, de Jo com o Shidoin Alexandre Bull. Então a gente vai começar pontualmente às 20 horas, mais conhecido como 8 horas da noite. E o Shidoin já tá por aqui, daqui a pouco ele vai entrar, tá bom? Então fiquem aí, deixem os seus likes, tanto o pessoal do Insta quanto o pessoal do Face, tá? Vão curtindo a nossa página, por favor. Que mais? Mandem os e-mails, mandem o WhatsApp, tirem fotos da tela aí, coloquem no WhatsApp. Vamos divulgar, porque eu acho que nesse momento de confinamento, isolamento que todo mundo tá, o máximo que a gente puder se aproximar das pessoas, o máximo que a gente puder dividir aí de conhecimento, deixar as pessoas mais confortáveis é melhor, tá bom? Então até já, eu vou sair um pouquinho da tela, fica ligado. Daqui a pouco já volta o Sensei Alexandre, tá bom? Até já!
de volta! Bom, vamos lá. Acho que o Daniel Alexandre já está chegando. Deixa eu mandar uns boa noites aqui, ó. Eu estou acessando pelo Face, tá? Então, um abraço para o Daniel Ravro, lá de Curitiba. Daniel, coloca as crianças aí com os cabos de vassoura, hein? Professor Mauro Salgueiro, do Rio, Yamato Dojo, prestigiando a nossa live. Lídia Wong, de Brasília. André Souza, de Sergipe. Fica aí que já o professor Alexandre está chegando. Professor Marco Aurélio, do Quitoji, do Rio. Silene, o encontro hoje não foi no dojo, mas foi em casa, hein? Quem mais? Ó, tem pessoal de fora aqui, pessoal do Oriente Médio, mandando saudações. Aguinaldo, de Juiz de Fora. Fabiano Albuquerque. Fabiano, de Mato Grosso do Sul. A live hoje está interestadual, hein, pessoal? Legal. Professor Catelli, de Itabuna. Muito bom. Paulinho Teixeira, satisfação. Que bom te ver. Quem mais, hein, ó? O Marcel, de Natal, também acompanhando mais uma vez. Wagner Luiz. Fala, Índio. O Fabiano. Gustavo Santos de Portugal, olha só, nossa live internacional. Gustavo Santos, junto, é importante a gente ter essa comunicação entre Brasil e Portugal, né, pessoal? A gente sabe que os países europeus também estão numa situação bem complicada em relação ao vírus, né? Então tá bom, o professor Alexandre vai assumir agora a nossa live aqui com vocês, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho, dando uma olhada aqui pelo Face, tá? Não tô pelo Insta, mas eu tô pelo Face do professor Alexandre. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa aqui, de repente a gente pode auxiliar. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos. É um prazer iniciar esse processo digital da minha parte. É muito mais fácil quando a gente está conversando e treinando, quando a gente tem o físico por perto, mas vamos tentar ultrapassar barreiras aí e tentar levar para todos aí uma informação, um treino e sobretudo aí um carinho aí. Acho que todo mundo está com saudade de treinar junto. Mas a ideia dessas lives é justamente a gente conseguir, fruto da tecnologia, aproximar dado ao momento que se impera. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar um pouquinho. O professor Edgar vai estar olhando aí as perguntas de vocês com relação ao coronavírus, cuidados. Cada dia a gente tem atualizações novas. Medidas novas, né, terapias interessantes, né, dados epidemiológicos um pouquinho diferentes, e a gente vai aprendendo aí com o processo. Fato é que nesse momento, né, hoje, né, ainda parece ser interessante o isolamento, né, então por isso que todo mundo está fazendo sua contribuição no sentido de tentar minimizar essa curva tão grande, né, que poderia, de certa forma, ter um impacto importante na infraestrutura dos hospitais. Mas com o tempo a gente vai aprendendo com esse vírus, principalmente com as informações dos países europeus, asiáticos. Mas o fato é que acho que uma das medidas nesse momento é interessante sim a gente se poupar, principalmente a população mais idosa, né, a partir de 60 anos, quem tem comorbidade, tudo, né, obesidade, hipertensão, diabetes, principalmente quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Então tem que realmente estar atento a isso, né. Do ponto de vista que a gente pode fazer, além disso, é melhorar nosso sistema imune, né, e melhorar o sistema imune a gente sabe que é fundamental se alimentar bem, né, então se hidratem bem, comam bem, bastante verdura, legume, proteína, prefiro mais assado do que tanto frito. Tentem se exercitar ao máximo, então o objetivo dessa aula também vai ser
a gente fazer um pouquinho mais de um trabalho aí aeróbico. E uma coisa muito importante é a parte emocional. Sei que é difícil ficar, de certa forma, isolado aí do mundo, mas é fundamental a gente fazer coisas prazerosas, a gente tá com os entes que a gente ama. Então, como a gente tem esse isolamento, a gente conversar, ligar, a gente se falar. Então, acho que essa live também tem esse objetivo, né? Aikido muito mais do que físico, muito mais do que a técnica, mas Aikido é um caminho do amor, né? Um caminho do amor no mais amplo sentido, né? Então, a gente sabe como é importante a gente estar junto, né? Não precisa estar fisicamente, mas ter a ideia, o mesmo objetivo. Então, o intuito dessa live de hoje vai ser a gente trabalhar todos esses elementos. Então, vamos começar agora a parte física e vamos tentar nos aproximarmos da melhor maneira possível, né? Fazendo o que a gente ama, que é treinar Aikido. Tá bom? Então, vamos iniciar o processo. Então, quem tiver um Jo, né? A gente vai treinar com ele. Quem não tiver um Jo, trouxe aqui, pode ser qualquer outra coisa, né? Inclusive um cabo de vassoura, né, de plástico, não tem problema. Uma estrutura linear, mais ou menos um pouquinho acima do umbigo de vocês, entre o umbigo e o queixo, seria o ideal para a gente começar a treinar. Vamos todos aqui começar o movimento, né? Então, onegaishimasu a todos. Então, inicialmente, com o Jo, o grande objetivo do Jo é, na verdade, tentar fazer com que os seus movimentos sejam cada vez mais livres. No Aikido, uma coisa muito importante, e na vida também, é a gente usar a totalidade dos nossos movimentos. Então, o Jo, ele dá mais ou menos pra gente essa noção, né? Então, o Jo, na verdade, é algo inanimado e eu preciso ficar em sintonia, eu preciso ficar em harmonia com ele, assim, né, fazendo um paralelo como eu tenho que fazer com o meu Uke, quando a gente for treinar 2 a 2. Então, quando a gente consulta as pessoas que treinaram com o fundador durante muito tempo, isso dentro da literatura do Aikido é uma coisa super discutível, se vale a pena ou não a gente usar armas para o aprendizado individual dentro do Aikido. Meu ponto de vista, né, no atual estágio que eu me encontro, e a ideia do nosso Shihan, realmente a arma ela nos dá subsídio para que o nosso Aikido seja melhor, né? A gente vai fazer depois uma com Boken, onde a ideia é mais o corte, mas a ideia do Jo, na verdade, é justamente isso. Ela te dá essa habilidade e essa possibilidade de estar mais harmônico com algo inanimado, que no começo é mais fácil, né? No começo é muito mais errado o que a gente faz, o movimento é só a partir do braço. A ideia do uso do Jo é justamente eu começar a fazer algo integral, né? Algo total, meu com o Jo, né? Fazendo esse mesmo paralelo, se a gente consegue fazer isso com o Jo, depois a gente vai conseguir executar isso com o nosso parceiro e realmente fazer Aiki, né? No fundo, Aikido é a busca do Aiki. Então vamos começar bem o início. Então o Jo, eu fico mais ou menos, deixo o hálux aqui, o dedão do pé, eu deixo ele um pouquinho à frente, né? Não deixo o Jo nem muito para frente, com o braço estendido, nem o Jo muito junto com o braço flexionado. A forma mais natural possível. Essa aqui é a melhor forma para se iniciar o movimento. Vamos fazer o primeiro movimento, que é o Shokuzuki, né? Shokuzuki, o mais importante é um tsuki, né? Mas ele tem que ser feito sempre com o quadril. Então a ideia é essa aqui, ó. Ai! Percebam que não é só um movimento do braço, e sim um movimento do corpo. O corpo faz o movimento. E a partir do movimento do corpo, eu projeto a energia
pro fim do Jo. Sensei fala uma coisa super interessante, que a respiração é como se eu respirasse, como o nariz nosso fosse na ponta do Jo. Então a energia tem que estar na ponta do Jo. Então, vamos de novo mais uma vez. Shokuzuki. Vou contar até 10. Então vamos lá todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, mais uma vez, o importante não é a forma em si, mas o que está por trás da forma. Então, tentar não usar o braço, e sim o corpo como um todo. Vamos fazer o segundo movimento. Kaishizuki. Então, é um ataque na verdade, é um contra-ataque. Então, esse movimento aqui, mesma base inicial, e giro. Dedinho para cá, giro o movimento, sempre colado, a mão no quadril, e entro. Então, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo mundo junto? 8, 9, 10. Deixa eu arrumar a faixa. Então, esses dois movimentos são os movimentos mais básicos que a gente tem. Atrelado agora com o movimento para trás, né? Shiruzuki, Shirutsuki. Né? Então, o movimento, eu olho para trás, me harmonizo com o Jo e entro. Olho para trás, harmonizo com o Jo. Olho para trás, harmonizo com o Jo. Então, Shokuzuki, Kaishizuki e o Shiruzuki. Então esses são basicamente os primeiros movimentos. Acho que se treinar isso muito bem, depois tudo vira um processo, né? Então é fundamental essa base, né? Outro movimento importante são movimentos de defesa. Então, Tsuki, Jodan, Gaeshi e Tsuki, Gedan, Gaeshi. Então, movimento de entro, defendo, cuidado todos aqui os lustres, né? Então, a hora que for fazer um movimento, ó, certifique que vocês estão num espaço aí de 360 graus que não vai atingir nenhum móvel da sua casa. Hoje a gente está na casa do Edgar. Imaginem se eu, porventura, destruir alguma coisa. Vai ser interessante, né? Então, a ideia é fazer esses movimentos, mas todo mundo agora, 360 graus, tentem olhar porque a gente vai fazer uns movimentos um pouquinho mais amplos, né? Então, Tsuki, Jodan, Gaeshi. Tsuki, Jodan, Gaeshi. Tsuki, Jodan, Gaeshi. Tsuki, Gedan, Gaeshi. Tsuki, Gedan, Gaeshi. Lembrando, mais uma vez, o importante é usar o corpo como um todo. Então, Tsuki, não esse movimento, e sim o quadril. Tsuki, Jodan, Gaeshi. Alexandre Sensei, deixa eu aproveitar aqui que chegou uma pergunta ao vivo do Marcel Alves Franco. Ele fez a seguinte pergunta, né? Deixa eu ver se eu consegui compreender. Professor,
percebi em algumas situações que as mãos ficam, que ficam atrás no Jo, no Shokuzuki e no Kaishizuki, ficam com os dedos para fora, como se fosse para apoiar o Jo. E outras vezes vi que segurou o Jo com todos os dedos da mão. Então ele está perguntando o seguinte: a mão de apoio de trás às vezes segura de uma forma mais leve, mais soft, e de algumas vezes ela segura de uma forma mais com um grip mais tenso, mais firme, né? Não mais tenso. E ele pergunta qual seria a recomendação na opinião do sensei. Na verdade, né, é fundamental deixar as mãos de vocês leves, né, no sentido de você ter cada vez mais habilidade e agilidade, mas ao mesmo tempo esse grip, né, esse tônus muscular, é interessante a gente fazer sempre esses 3 últimos dedos. Ó. Isso vale para tudo dentro do Aikido, quando a gente for treinar tete a tete. Então, esses 3 dedos a gente fecha, seja no Boken, seja no Jo. Então, o movimento aqui, ó. Esse. Acho que esse é o ponto, Marcelo, tá bom? Vamos continuar? Então, esses pontos, e outro ponto importante é o Chikomi. Então, muito cuidado, todo mundo, veja o teto de vocês, a distância em relação ao teto que vocês vão ter para fazer isso. Mas o Chikomi, no fundo, é juntar e cortar. Juntar e cortar. Lembrando disso, o movimento não é esse, ó. A maioria das pessoas, quando inicia o processo, faz isso, ó. A ideia é... Percebam que até... Não sei se é possível ouvir o som. Uma coisa é isso, ó. Outra coisa é isso. Então, é bem diferente. Uma coisa é o braço só. Outra coisa é o corpo. Então, frente a isso, o Chikomi. Olhando. O Chikomi. E Renzuku. Ai! O Chikomi. Ok. Basicamente, esses são... Claro que a gente, numa próxima live, no próximo encontro, a gente pode fazer todos os movimentos de Jo. Lembrar que a escola, o Instituto Akimusu, dentro da confederação, que a gente preconiza são os movimentos baseados na forma do Saito Sensei. Então, acho que uma coisa interessante que a gente pode fazer dentro desse ambiente é treinar o Sanji no Ichi no Kata. Ou seja, os 31 movimentos que mais ou menos vão, de certa forma, compreender todas essas movimentações básicas que a gente tem com o Jo. Isso separado, hoje a gente vai treinar separado, e uma segunda oportunidade a gente pode treinar isso aí também junto. Alexandre Sensei, tá chegando mais uma dúvida aqui, lá da Capital Federal. O Diego André Fallhaber está perguntando o seguinte: Alexandre Sensei, uma dúvida. Para o treino individual de armas, aí ele não especificou necessariamente de Jo, mas falou, no caso de Jo hoje, é aconselhável treinar mais em linha reta ou movimentando, como se estivesse fazendo um movimento com alguém? Quer dizer, embora seja o treino individual, é melhor treinar individualmente mais em linha reta ou de uma forma mais flexível, como se estivesse treinando com mais alguém? Eu acho que o senhor acha melhor? Um abraço para o professor Diego lá de Brasília, mas acho que fundamental, essa sua pergunta é boa, no sentido de que o início do processo, acho que vale a pena ser bem estruturado. Como dentro da forma inicial de se aprender Aikido, a forma do Tai Sabaki, a primeira o Kihon, o Ikki, o Nikko, então bem estruturado, seguindo uma linha. Então acho que no início isso é importante, Diego. Já depois é interessante fluir. Então, por exemplo, eu vou fazer o Sanji no Ichi no Kata fluindo. Então, não vou fazer tão rápido, normalmente, principalmente para a gente não ter problemas na casa e ninguém ter problemas na casa junto. Então a ideia é mais ou menos isso. Né? Então, todos esses movimentos, no fundo, são 31 representando 1. Ou seja, cada um deles é importante você fazer com seu centro. Vou defender,
defendo com o centro. Vou fazer um movimento de estocada com o centro. Subo, vou cortar com o meu centro. Com o meu centro. Com o meu centro. Todo o movimento com o corpo como um todo. Então isso é fundamental. Perdão, não importa tanto a movimentação, isso foi uma coisa padronizada que o Saito Sensei fez, mas repito, o importante, você pode treinar quantos movimentos vocês quiserem, mas o importante é, através da movimentação, você adquirir uma dinâmica, uma harmonia com algo inanimado, que quando você for treinar 2 a 2, você possa expressar essa mesma ideia, essa mesma sensação, essa mesma harmonia com o quê? Claro que é muito mais difícil, porque daí depois tem atitude, tem a energia do outro, que eu vou ter que harmonizar. Sensei, aí só para aproveitar a pergunta, né, o Fábio Pio, ele pergunta o seguinte, ele fala assim, professor Alexandre Bu, por gentileza uma dúvida, nos movimentos de Jodo que pude observar na sua aula, o movimento é mais circular, diferente do Boken? E aproveitando a Regina Yamada, lá de Peruíbe, pergunta, Sensei Alexandre, soltar ou não soltar o Kiai, como nos vídeos do Saito Sensei? Eu acho o seguinte, boa pergunta, Pio, sempre circular, né? O movimento do Aikido ele é espiralítico, né? Isso reflete dentro das armas, principalmente a parte do Jo. Regina, boa noite aí para Peruíbe, eu gosto muito de soltar o Kiai, porque parece que você consegue fazer isso com mais plenitude, né? com todo o seu potencial. Então, eu quando estou praticando, então eu procuro soltar. Então, né? Então, individualmente, acho que é interessante também estimular isso. Cada um tem o seu Kiai, tá? Então, isso, depois a gente pode entrar dentro do universo do Kotodama, que é algo bem... Isso dá várias lives. Mas a ideia desse som ser uma coisa realmente representativa, né? E não algo irreal. Então vamos lá. Vamos tentar todos fazer. Vamos ver se, com quanto tempo a gente começou agora? A gente tem agora... Temos mais 40 minutos. Ótimo. Então, vamos tentar fazer passo a passo esses movimentos para a gente começar a entender porque é interessante fazer uma coisa protocolar, porque daí depois todo mundo pode copiar isso, né? Então, como eu falei, não importa tanto o tipo de movimento em si, né? O que importa é essa habilidade de relaxar, de se harmonizar. O fato da gente ter um protocolo é interessante porque daí a gente pode sempre treinar, trocar informações e isso, claro que gera uma energia super positiva. Então vamos lá. Primeiro, então vamos contar juntos, né? Então, ich. Agora, ni, defendo. Agora, san. Shi. Go. Roku. Shichi. Hachi. Cuidado com esse. Kyu. Ju. Juichi. Juni. Jusan. Jushi. Jugo. Juroku. Jushichi. Juhachi. Jukyu. Niju. Nijuichi. Nijuni. Nijusan. Nijushi. Nijugo. Nijuroku. Nijushichi. Nijuhachi. Nijukyu. Sanju. Sanju no ichi. Ai! Então esse, basicamente, são os movimentos. Claro que o ideal não é fazer parado desse jeito, mas como eu expliquei, o ideal é você fazer de uma forma harmônica. Então, usando o quadril de vocês. Entrando. Alexandre Sensei, uma pergunta do Guilherme Salgueiro, do Rio. Boa noite, Sensei Alexandre. O treino do Joe deve ser diário? E também, o treino de Joe individual, ele é benéfico para se manter a base mais forte diante dos movimentos dinâmicos e fluidos que o Joe nos traz? Um abraço para o pessoal do Rio, Yamato.
Toji, Sagan. Acho que o Guilherme, acho que é uma ótima pergunta. Se pudesse ser diário seria ótimo, mas dentro da nossa realidade é difícil, né? Mas o bom do Joe é que você tem à sua disposição quase que a qualquer momento, né? Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, e acho que isso te dá uma ferramenta fácil de você conseguir treinar no dia a dia, como a gente está possibilitando fazer hoje. Ele comenta sobre a base, né? Sobre a base. Tanto o Joe como o Boqueire é muito bom para isso, porque ele te obriga, para você conseguir, principalmente, finalizar os movimentos, você tem que ter a base muito bem estabelecida. Então, queira ou não, ele forja você a ter uma base, um kamae interessante, adequado, firme, para que a gente possa treinar e praticar. Então vamos lá mais uma vez. Às vezes em japonês às vezes é um pouquinho difícil, então vamos fazer vamos contar em português para todo mundo entender a dinâmica do movimento. Então vamos lá todos. Ichi, ni. Lembrar esse movimento, né? Ichi, a hora de puxar é a mesma coisa, não faço assim, ó, o braço. Eu tenho que aprender a trazer com o meu corpo. Então trago com o meu corpo. Então, ichi, ni, san, shi, go, roku. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Percebam que eu comecei e finalizei mais ou menos no mesmo local. Esse é o ideal. Então esses movimentos são feitos para você não sair do seu local. Se estiver fazendo da forma adequada, usando o seu centro, não precisar usar tanta movimentação na tua perna, você começa e finaliza no mesmo lugar. Vamos fazer do outro lado aqui para todo mundo conseguir ver. Deixa eu deixar um pouquinho mais para lá. Então vamos lá. 1, 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Alexandre Sensei, uma pergunta internacional aqui. O Gustavo Santos ele pergunta: treinar com armas como se estivesse desarmado, né? Ele comenta, e treinar desarmado como se estivesse empunhando armas. Aí ele pergunta: os cortes com bastão são os mesmos da espada? Segundo ele, seriam pela força da mão de trás? Como ele chama? Gustavo Santos. Gustavo, prazer aí ter você com a gente. O ideal, tanto o Joe como o Boken, você tem, quando você vai cortar, quem faz o movimento é a mão de trás, né? Na verdade, a ideia é, faz o movimento com a mão de trás. A direita, na maioria das vezes, vem como só para manter adequadamente o corte. Mas o movimento em si é feito através da mão de trás, sim. É bem diferente a ideia do Joe e a ideia do Boken. Basicamente, a gente vai conversar com isso depois numa aula específica sobre Boken, mas basicamente o Boken ele te dá a ideia de corte. Mais ou menos é a seguinte ideia, por exemplo, professor Edgar. O que o Boken vai te ajudar dentro da prática física do Aikido é justamente
essa possibilidade de dar shoryuchi e eu aprender a cortar. Né? Então, quando ele ataca firme, essa ideia de corte, né? Ou Kyakuhame Garetori, aprender a abaixar o centro. Então, essa ideia de você, a pessoa segurar e você não usar o teu ombro, e sim deixar o braço relaxado, conectar com o parceiro e cortar. Isso no fundo, isso no fundo é o que o Boken vai nos ensinar. Então, esse centro, relaxamento do ombro e conexão com o centro. Professor Alexandre, sensei, o André de Aracaju pergunta, o treino com o Joe lhe ajuda a dar um melhor entendimento de Dehai e Imai? E aproveitando, né? O professor Eduardo Pellegrini, lá de Sorocaba, ele pergunta, Sensei Ale, duas perguntas. Você prefere Joe ou Boken? E de que forma você coloca armas no Kihon convencional sem armas, né? Deixa eu começar pelo último, que eu me lembro. Professor Eduardo, abraço. Abraço a todo mundo de Sorocaba aí. Kokoro Dojo, professor Costa. Acho que não tem melhor nem pior, eu prefiro ou não. Eu gosto de treinar os dois, porque cada tipo de treino nos dá alguma habilidade para desenvolver no dia a dia. Como eu disse, Joe muito mais focado em relaxamento, habilidade, agilidade e capacidade de conexão. Já Boken, a ideia de centro, firme, de corte. Então acho que são duas ideias diferentes que devem ser trabalhadas sempre. Eu pessoalmente, talvez seja essa pergunta, eu gosto de treinar os dois. André, um abraço para todo mundo aí de Aracaju, Aizan, professor Aldenberg, espero que esteja tudo bem, de saúde. Tem que ficar em casa, hein? Qual era a pergunta? Sobre Mai Dehai. Isso, Mai Dehai, isso é ótimo, né? Quando, na verdade, como o Joe tem uma certa distância, né? Isso, e depois quando treinar 2 a 2 no Kumijo ou Kumitachi, quando for fazer os treinamentos através com espada e o Boken, tanto a ideia do Mai, essa noção antes do ataque, como a ideia do Dehai no momento do ataque, você naturalmente, você treinando isso, você consegue perceber muito melhor quando você for fazer no teu dia a dia. Então é um ótimo treino para uma ideia, muito boa pergunta. Vamos lá, então vamos continuar. Vamos ver se todos estão já fazendo adequado. Então vamos aumentar um pouquinho, cuidado de novo, pelo amor de Deus, cuidado com a dinâmica da infraestrutura da casa de vocês. Então vamos fazer com um pouquinho mais de velocidade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então vocês vão treinando e naturalmente o Joe vai fazendo parte de vocês. Então esse tem que ser o processo. Então cada vez mais, não importa muitos. O importante, como eu disse, são os movimentos estarem sincrônicos com você. Ombro relaxado, coluna reta. E tentar jogar toda a tua energia na ponta do Boken. Na ponta do Joe. Então não assim, mas aqui na frente, né? Ai! Au! Ai! Então esse, acho que no fundo, é a grande ideia da gente começar a praticar e desenvolver. Sensei, tem duas dúvidas aqui que acho que elas se casam, né? Uma é do Lauro Coach, né? Que fala sobre a importância dos pés no treino de armas. E a outra do Beto Kessler,
falando sobre a empunhadura das mãos, né? Então eu percebo o pessoal muito com curiosidade aqui em relação às mãos e aos pés, né? A questão da empunhadura. Então, basicamente, como eu expliquei no início, né? Então, o Joe, a mão de trás, ela como se ela abraçasse a extremidade do Joe e eu fecho. A mão da frente ela fica mais relaxada, né? Suave. Né? Lembrando que as duas no fundo tem que dar essa agilidade, mas a de trás e a da frente usando sempre esses 3 dedos. Abraço pro Beto, abraço pro Lauro também, lá de Aracaju, Beto aqui de São Paulo. Tentar, os pés, na verdade, eles, por isso que eu estou sem hakama, né? Então a ideia dos pés é justamente deixar a ideia do nosso Taisabaki, né? Então, Tenkaichi, Goho Tenkan e Irimi Tenkan. Então essa noção que a gente acaba tendo dentro dessa dinâmica é uma noção bem interessante e a gente vai, dentro do treino de arma, a gente acaba deixando a nossa base muito mais firme. Então, tanto a movimentação da perna como a movimentação do braço, né, são muito parecidas com o que a gente vai ter no dia a dia. Então, são excelentes ferramentas para a gente tentar entender isso, né? Então percebam que o movimento do Joe ele é bem relaxado e harmônico, né? Então, como no fundo a prática deve ser. Então, por exemplo, né, professor Edgar, eu vou fazer Ryutetori. Então eu tenho que fazer um movimento, ele tem que ser harmônico. Yoko Menuchi. Né? Para quem estava com saudade, eu também estava com saudade de treinar, só aproveitar e treinar um pouquinho. Mas a ideia, no fundo, é encaixe, usar meu centro. Né? Eu uso o centro, assim como eu estou usando o Joe. Assim como eu estaria usando o Joe. Então, por exemplo, por isso que depois tem de outro. Por exemplo, segura Nikkyo, né? Shibunagi, Kokyunagi. Então todos os movimentos, né? Por exemplo, Nikkyo. Então, faço a alavanca, entro. Todos os movimentos podem ser feitos através dessa alavanca. Por isso que o Joe dá pra gente, o Do já dá pra gente essa ferramenta para que possamos trabalhar de forma bem efetiva. E mais uma vez, pelo menos a visão da nossa escola, a visão do Shihan. Na verdade, ninguém aqui quer ser mestre de espadachim nem de Joe. Na verdade, a ideia tanto do Joe como do Boken são nos dar instrumentos para que o nosso dia a dia, a prática, seja melhor. Que a gente entenda melhor alguns conceitos. Isso sim, creio que agrega bastante para o nosso dia a dia. Dá para aprender Aikido sem arma? Creio que sim. Mas creio também que treinando com arma, o processo de aprendizagem, de amadurecimento, ele fica muito melhor. Então, esse acho que é um ponto importante dentro da proposta. Vamos lá, mais uma vez. Então, vamos treinar mais uma vez, sendo de noite todos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Hach. Chu. Jiu. Tentar mostrar algumas coisas para vocês. Quando a gente levanta, né? Sempre você tem que pensar que você tem um quê aqui, ó. Né? Então, tem gente que faz assim, ó, o movimento. Não. Sempre o braço, ó, junto do corpo de vocês, para que isso seja uma coisa completa, total. Aqui, ó, é parcial, é o braço. Aqui é meu corpo. Aqui é meu corpo, né? Então, entro primeiro, defendo, entro, defendo. Agora, corto, não com o braço, corto com o meu centro. So. Agora, quando for virar, não vira com o braço, não vira longe, vira inteiro. Quando eu for fazer esse movimento, eu estou colocando na face da pessoa. Ai! Entro, mantendo sempre a coluna reta. Trago, entro. Isso. Trago, giro. Abaixo, corto. Mantenho sempre coluna reta, postura adequada. Shirozuki. Entro de novo, face da pessoa. Troco o movimento. Agora, 2 estocadas. Ai! Ai! Retorno, giro, avanço, entro e aí finalizo. Ai! Então esse é o mais ou menos aí os 31. Vamos fazer nesse sentido para o pessoal ver de novo. Então, 1, vou olhar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Mais ou menos esses pontos. Alexandre Sensei, uma dúvida aqui do Marco Aurélio, do gestor lá do Kitoji. Caro Sensei Alexandre, como posso transferir da melhor forma a transferência de energia das pernas para o quadril, de forma a refletir no Jo? Acho que é um pouco do que o Sensei estava comentando aí agora há pouco. Abraço pessoal do Kitoji, Sr. Marco. Ótima pergunta, Marco. Na verdade, é esse movimento de translação mesmo, né? Então, por isso que é tão importante, o que a gente já comentou, da base estar bem firme, né? Quando a base está bem firme, é como se eu usasse a reação normal do corpo. Eu ponho o peso para baixo, existe uma força normal que volta de baixo para mim. Então essa força normal é o que eu tenho de usar para propulsionar o movimento, né? Então, daqui de baixo, eu abaixo, flexiono as pernas, e isso vai me dar um impulso a partir dos braços relaxados que vem do quadril e vai encaixar aqui na ponta do Jo. Então, movimento, por exemplo, de esqui, né? Então, se você for ver, a maioria das pessoas no início, ela faz isso aqui, ó. Faz esse movimento, ou seja, se eu uso o braço só. Então é fundamental para quem está começando, então deixar os braços bem relaxados, e aí você ir aprendendo com o quadril como que funciona esse movimento, né? É muito mais fácil começar a fazer isso, ó. Mas isso não, sinceramente, isso não ajuda em nada, né? A coreografia. O importante é o que está por trás do movimento. Isso sim é valioso. Então, é importante esse tipo de estrutura, né? Então, trago no centro, relaxo o ombro,
Agora deixa o quadril, através do movimento do quadril, ir para a ponta do jaw. Ai! Então trago para a ponta do jaw. Ai! Trago para a ponta do jaw. Ai! O mesmo ponto se aplica na hora da movimentação do corte do jaw. Então, como eu tinha explicado, fecho, frente, então, olhando, trago, não trago pelo lado, ó. Esse também é um erro comum que as pessoas fazem, pelo lado, e sim pela frente. Agora na frente, não faço isso, ó, o ombro. Na frente, agora projeto o quadril para frente. Ai! Au! Ai! Ombro relaxado e não assim. Esse tipo de estrutura. Isso não é tão interessante. Um treino interessante para vocês forjarem um pouquinho melhor esse trabalho do centro é fazer o Hachinojiji Gaeshi, né? Que é esse movimento circular. Né? Claro, cuidado com os móveis aí da casa de vocês, mas é um movimento, não o braço em si, ó, mas é um movimento do corpo. Então, esse movimento. Então, aprender a usar o quadril e usar o quadril de novo. E não o braço pelo braço. Então, é um outro exercício interessante para vocês justamente entender um pouquinho melhor essa dinâmica do centro, essa dinâmica do quadril. Né? Então, começo aqui, posição inicial, trago para a mão direita, entro e venho na posição de Hasso. Né? Esse momento que a gente chama de Katate no Bu, né? Então, toma Katate Uchi, a gente vai ter a oportunidade Katate Ageuchi, né? Esses movimentos que eu trago, mas tem uma amplitude maior, então por isso que não vamos treinar tanto isso, mas só para constar hoje. Então, esses movimentos. Esse. E. Vamos olhar. Isso. Então, Katate Ageuchi e toma Karate Uchi. Então, esses são movimentos aí interessantes para que a gente também acabe desenvolvendo esse trabalho do centro. Né? Então, não adianta eu fazer isso, né? Isso com o ombro, e sim o quadril. Mas não precisa, isso é um ponto importante, não precisa bater, né? Muitas vezes as pessoas acham que é bonito uma demonstração que a pessoa fica batendo os jôs. Quanto mais você bate, menos harmônico está o movimento, menos controle do centro você está tendo. Bater é fácil, o difícil é controlar. Então esse que é um ponto importante no Jô, que vai depois usar isso dentro do Taijutsu, né? Por exemplo, deixa eu ligar. Pegar um Jô, né? Então fica aqui, isso. Quando ele vai, quando ele vai me bater, quando ele vai dar um shokuzuki, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, ele usa a parte de trás e entra. Né? Então, contragolpe, faz isso. Né? Então, eu deixo aberto. Então, a ideia é aprender a deixar o centro fechado. Isso. Quanto menos taca firme, menos movimento que tiver, melhor. O centro fechado. E não isso aqui, ó. Isso aqui é bater. A ideia não é bater, a ideia é controle. Controle. É a mesma coisa, deixa o Jô assim. Isso. Quando eu faço assim, ó, ele usa o retorno. Aqui, ó, é só o som da batida.
Agora, se eu quero realmente pegar o centro dele, eu faço isso, ó. Né? Então, isso eu estou batendo, ó. E aí eu deixo meu centro aberto. Quando eu uso isso, eu estou no centro. Então a ideia é vir devagar, né? Assim como eu vou controlar meu centro. Chamei-te. Então sempre você com o centro pronto para receber ou atacar. Então ele atacou. Chamei. Então, no fundo, né? No fundo, esse trabalho também do Joe e do Boken, isso vão dar ferramentas muito interessantes para que você possa praticar o seu taijutsu com plenitude e realmente com eficácia. No fundo, esse monte de técnica que a gente tem de Kihon, esse monte de exercícios com o Joe, com o Boken, na verdade são estruturas, né? São elementos para que a gente forge vários princípios. Esse é o ponto. Então você não vai ser uma pessoa eficaz do ponto de vista de defesa pessoal quando você sabe fazer Ikkyo, Nikkyo, Sankyo. Isso é um ledo engano. Esse Kihon, na verdade, só vão dar a oportunidade da gente desenvolver certos princípios, como Mai, Deai, Zenshin, controle do centro, né? Percepção, que isso sim, do ponto de vista de defesa pessoal, é eficaz. Mas o movimento em si, só te dá a possibilidade de aprender os princípios. Esses sim são importantes. Então esse é fundamental entender, porque senão a pessoa às vezes fica treinando durante muitos e muitos anos. Esse ano completo 34 anos de treino, 35 anos de treino. Então, durante muito tempo você busca uma forma, né, bem estabelecida. O Sensei usa um conceito muito importante que eu cada vez mais, para mim, faz sentido, que você no Aikido, você primeiro entra pela forma, mas em algum momento você tem que sair dela. Então você fica aprisionado. Aikido é se adaptar dentro da diversidade, né? Se adaptar ao novo, né? Adaptar à mudança. Mas se você está pragmático em alguma coisa, você não está fazendo Aikido. Então quem ainda está preso na forma não está fazendo bom Aikido. Esse é até Shodan. Depois de Shodan, né, você realmente tem que aprender Takemuso Aiki. Ou seja, dentro dos princípios pré-estabelecidos, conseguir criar, né? Que esse sim é o que a gente precisa. E não só para a parte técnica. A parte técnica, assim como uma eficiência para a defesa pessoal, mas se a gente for pensar, defesa pessoal, quantas vezes cada um de vocês precisou na vida se defender de um ataque? Uma? Duas? Né? Um pouquinho que é mais briguento, talvez 3 ou 4. Mas se a gente entender Aikido como um do, como um caminho, as coisas começam a fazer sentido, porque você extrapola do corpo, você extrapola do físico, né? E entende que o Aikido, a ferramenta é marcial, né? Mas o caminho é emocional, psicológico, espiritual. Então, através desses conceitos, né, de você entender como funciona a dinâmica técnica e você procurar sempre harmonia, você começa a ser uma pessoa mais harmoniosa, você começa a ser uma pessoa que consegue resolver os seus conflitos, tanto internos como externos, seja ele no trabalho, com o chefe, com o empregado, seja na família, com a namorada, esposo, os filhos, de uma forma muito mais harmoniosa. Então esse, no fundo, é a grande maravilha de treinar Aikido, não tenho dúvida nenhuma, né? Esse, o que o Sensei queria passar pra gente é isso, não é a forma. Tanto é que nem o Sensei não tinha forma, né? Isso foi desenvolvido depois pro Nidai Dosho, né? O que chamaram o Ishiba e outras pessoas. Mas no fundo, treinar Aikido é treinar, aprender a viver melhor, a viver com mais felicidade, viver com mais alegria. Então,
mais do que um treinamento físico, mas é um caminho marcial. É um caminho em que a técnica, a ferramenta é marcial. Mas o grande objetivo é a gente ser pessoas melhores. Ser um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Então, tudo que a gente está treinando no fundo serve para isso. Porque no fundo, o que a gente quer ser? A gente quer ser feliz. Né? E fazer, nos posicionarmos frente à sociedade dessa forma harmônica, realmente transforma a nossa vida. Ela fica mais fácil e fica mais feliz naturalmente. Sensei, a gente tem mais 5 minutinhos para fechar a nossa live. Queria que o senhor pudesse, essa semana a gente teve uma live de iniciação, né, comigo, né? Depois tivemos uma aula com o nosso Shihan na quarta-feira, né? E hoje, sexta-feira, o senhor dando essa aula de armas, né? O pessoal acompanhando, mais de 170 pessoas acompanhando ao mesmo tempo, né? Fora os compartilhamentos e tal. Então a gente sabe que o pessoal está em casa, né? Está numa situação de um certo confinamento, algo muito difícil para nós atualmente, né? Porque nós não lidamos com esse tipo de situação nunca nas nossas vidas. Então, queria que o senhor desse uma mensagem de encerramento, né? Na sua opinião particular, com toda a sua experiência, para que as pessoas entendam o que pode acontecer em relação aos treinamentos, né? Controlar essa ansiedade de poder voltar para o tatame, né? Queria que o senhor finalizasse para a gente dar essa mensagem. Bom, primeiro, obrigado aí por ter me acompanhado durante esse breve período. É difícil, né, esse tipo de interação, né? A gente não está acostumado a falar com uma câmera, né? Mas é interessante que a gente, aqui não tem ninguém, né? Vendo, né? Claro, tem as pessoas que estão ao nosso redor, o professor Edgar está aqui, mas é interessante como a gente consegue interagir com tanta gente assim, né? Então, acho que é uma tecnologia que veio para somar, ainda mais num momento como esse, né? Num momento que a gente tem que acabar ficando isolado, né? O Aikido sempre orienta, né? Norteia a gente a ser algo sempre harmônico, né? E nesse momento de dificuldade que a gente tem de estar junto de pessoas, a gente tem que procurar também harmonia, né? Talvez esse tipo de interação seja a mais harmônica, porque a gente consegue preservar a integridade física individual de cada um, consegue preservar a integridade física das pessoas que estão ao nosso redor e consegue poupar as pessoas mais idosas e com comorbidades que estão mais sujeitas a esse risco, né? Acho que isso, no fundo, é treinar Aikido. Treinar Aikido, o grande aikidoísta é aquela pessoa que consegue se adaptar a situações diferentes, adaptar a medos, a amarguras, a situações em que a gente muitas vezes não está querendo, mas a gente precisa transformar uma situação inicialmente destrutiva, uma situação conflitiva, em algo harmônico, né? Então, mais do que aprender a treinar com Joe, treinar com Boken, a gente precisa aprender a realmente fazer harmonia com as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente começa com a gente mesmo, né? No fundo, o Sensei falava uma coisa para mim que é fundamental lembrar sempre. Muitas vezes as pessoas que chegam no dojo falam: eu quero aprender a bater nos outros, eu quero aprender a me defender, eu quero aprender a dar chute, a dar soco, né? No fundo, os grandes inimigos que realmente nos atrapalham, os grandes inimigos que dão-nos empecilhos para a gente progredir na vida, para a gente ter sucesso, para a gente viver bem, no fundo são os nossos próprios inimigos internos, né? Então, nosso medo, inseguranças que a gente acaba tendo no dia a dia. E isso sim é que a gente tem que trabalhar. O Aikido, através da arte marcial, nos dá ferramenta super interessante para que a gente trabalhe esse tipo de sensação, né, que muitas vezes atrapalha tanto a gente no dia a dia. Às vezes impede a gente de fazer um projeto, às vezes impede a gente de fazer algo que nós estamos querendo, né? A gente perde uma série de oportunidades por causa disso. Então, é fundamental também aproveitar esse momento para realmente a gente viver Aikido em sua plenitude, né? Procurando entender como é que a gente funciona, procurando entender os nossos inimigos internos, o que está nos atrapalhando, e assim
né, entendendo, né, lembrando o Aikido como um processo de autoconhecimento, entendendo isso, sentindo onde está o problema, a gente conseguir trabalhar e melhorar. O trabalho vem com o treinamento diário, né? Hoje a gente não pode treinar fisicamente. É dolorido isso? Claro que é, porque é tão bom, né? A gente, no fundo, acaba tendo mais do que companheiros de treino, mas uma família, né? Uma família que a gente constrói. A gente tem a família de sangue e a gente tem a família que a gente constrói, né? Então todos, no fundo, o sensei falava que a gente tinha que ter transformar o Aikido como uma grande família. É assim que eu vejo com os meus alunos, com pessoas que não são meus alunos, mas que estão sempre em contato conosco, né? A Aikido tem que ser maior do que tudo, né? Então, cada treino, cada momento, ele tem que ser especial, ele tem que ser harmônico. Então, meu conselho aí que eu dou para todos, nesse momento de dificuldade, de isolamento, é justamente olhar para dentro, né? Hoje, a vida como ela é hoje em dia, ela não nos dá essa oportunidade de olhar para dentro. E hoje a gente está tendo essa oportunidade, então aproveite esse momento, né? Então, faça um trabalho interno de autoconhecimento, né, de autoentendimento, e tenho certeza que a gente vai sair dessa uma situação melhor, né? Lembrar disso sempre, né? Aikido é um caminho marcial, né, que usa a parte física, a parte técnica, mas para que sejamos pessoas melhores, né? Como o sensei falava, Aikido não é religião, mas ele, no fundo, consegue concatenar todas as ideias religiosas em prol de um benefício comum, né? Então, acho que a gente tem como ferramenta algo maravilhoso, né? Claro que eu sou suspeito para falar, se depois de 35 anos eu não gostasse do que eu faço, né, seria um louco. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que todos os caminhos e todas as escolhas que eu fiz na minha vida, Aikido é um norte que faz a minha vida ser mais completa, ser melhor, né? Tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista profissional, como médico, como cirurgião, né? Isso me dá ferramentas para que eu seja o cirurgião cada vez mais preciso, mais sensato, com mais bom senso, né? Com empatia com relação ao paciente. E na minha vida também em geral, nos meus relacionamentos, com minha família, com meus amigos, né? Isso dá uma ferramenta realmente de trazer em si um ponto de harmonia, né? Que é muito difícil a gente ter hoje em dia na sociedade. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado, Sensei Alexandre. Pessoal, então nós vamos ficar por aqui. Por favor, não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, no Instagram. Marque a gente lá nas suas postagens. E semana que vem estaremos aí com mais lives. A gente já tem os temas, mas eu não vou divulgar ainda. Então nós vamos divulgar nos cartazes, nos folhetos ao longo da semana e do final de semana, tá bom? Fiquem ligados e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos e até breve. Espero que ninguém tenha quebrado nada aí em casa. Bom final de semana, pessoal. Tchau, tchau.